Agora eu vou explicar o truque do Ciro e eu vou colocar um link na descrição de um vídeo que eu vou usar como exemplo para explicar isso. Um cara falou da inflação que teve no Brasil no período da Dilma, uma inflação de 2 dígitos. Aí o Ciro falou que era mentira. Ele falou que foi um período de transição, que isso acontece mesmo. Só que ele não explicou que tipo de transição é essa. Acho que ele falou que era cíclico, eu não lembro o vídeo de cor. Aí ele foi falar do dólar. Aí ele falou assim que o Brasil, aí você faz pão, mas pão é trigo. E trigo vem do Zéu. Eu posso estar confundindo uma coisa porque eu não lembro. Mas foi mais ou menos assim, trigo vem do Zéu. E aí tem um dólar. Aí foi falar do dólar, que tem a taxa lá do dólar. Então, quer dizer, aí começou a falar um monte de coisa e ele não explicou o que era aquela taxa de transição. E ele não estava falando de inflação, aí ele já estava falando da relação entre o dólar e o real, que tem a ver com inflação. Mas ele não estava explicando a inflação. O que é inflação? Inflação é quando você imprime dinheiro, que faz os preços subirem. Então a inflação é a impressão de dinheiro, né? Que a consequência é os preços subirem, né? Na linguagem popular, a inflação já virou aumento dos preços, mas é porque o povo não enxerga esse negócio de impressão de dinheiro, o povo enxerga preço. Por isso que inflação passou a significar aumento de preço, mas a princípio não, a princípio era emissão de dinheiro, isso que era inflação. Isso o Mises explica lá em Ação Humana, se alguém pedir nos comentários eu mando, eu falo na página que tá lá, mas se ninguém pedir eu nem vou procurar lá não. Então é isso, o que ele faz? Ele muda de assunto, só que ele não só muda de assunto, ele muda de assunto falando difícil, é difícil entender o que ele tá falando, ele fala difícil. Mas não é fala difícil porque ele tá falando de temas cultos, que ele sabe mais que todo mundo. Não, eu vi ali que ele mudou de assunto, dá pra perceber isso. Ele fala difícil justamente pra dar essa impressão. A pessoa vai ver, eu não tô entendendo o que ele tá falando, mas eu acho que ele manja muito, porque ele tá falando difícil, ele deve ser intelectual. É pra enganar, é um truque. Então, a pessoa que tem que refutar ele pra mostrar pro gado, né, pro povão, burraço pra caralho, que ele que o argumento dele foi só uma falácia, uma mudança de assunto, um truque para ludibriar a população e não mostrar que ele estava errado, a pessoa primeiro vai ter que entender o que ele está falando, porque ele está falando difícil, vai ter que porque causa uma, você tem que pegar a fala dele em câmera lenta, ainda ficaria mais fácil, mas até você processar aquilo, aí você tem que parar para processar o que ele tá falando, porque muita informação aleatória, muito rápido, falado de uma maneira difícil. E depois você vai ter que pegar uns pontos do que ele tá falando. E se você refutar aqueles pontos do que ele tá falando, tem um problema. Ele mudou de assunto, você tá refutando outra coisa já, você já não tá refutando nada que ele falou sobre o assunto que você tá falando, porque ele não falou sobre o assunto que você tá falando. Então, simplesmente você fugiu do assunto. O que você tinha falado antes, que ele fingiu que refutou, isso se perdeu, porque ele mudou de assunto. Você ia ter que voltar no assunto, mas pra quê? Pra ele fazer tudo de novo? Pra ele voltar a falar as mesmas coisas difíceis lá? Pra ele repetir? Ou pra ele falar que ele já explicou? Aí, aí quer dizer, como é que você vai relacionar aquelas coisas que ele falou mudando de assunto? Você que vai ter que fazer o esforço de relacionar isso com o que você tinha falado, sendo que era obrigação dele fazer, já que ele que estava tentando provar que você estava errado. O que ele faz é uma tática de barricada intelectual. Barricada, por que barricada? O que é barricada? Em guerra você coloca um monte de coisa na frente para tampar dos tiros. Então é uma barricada, quer dizer, para você mostrar que ele tá errado, você tem que ir tirando coisa por coisa. Quer dizer, é um monte de coisa que ele vai jogando. Ele joga um monte de informação, e não é uma só, é várias. Várias informações de assuntos desconexos. É assunto que tem a ver, sim, mas assim, você mudando o foco. Então você vai pegando umas coisas ali que não tinha nada a ver com o assunto, você vai perder tempo com aquilo, não vai adiantar nada. E ainda tem que entender a linguagem difícil que ele está usando propositalmente.